Dia, senhores! Sou o professor Rodrigo e hoje vamos começar um assunto muito presente no nosso cotidiano, as substâncias e misturas. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fique conosco e aproveite e se inscreva em nosso canal. As substâncias puras são formadas por uma mesma molécula, mesmo átomo, e têm ponto de fusão e ponto de ebulição bem definido, e podem ser classificadas em dois tipos. Temos as substâncias simples, que são aquelas formadas por um único elemento, como por exemplo o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o alumínio, e tem as substâncias composta, que é formada por dois ou mais elementos, que é no caso a água, que ela tem o hidrogênio e o oxigênio, temos o ácido clorídrico, que tem o hidrogênio e o cloro. Então perceba que tem aí dois elementos numa mesma molécula. Senhores, muita atenção! Um único elemento não significa que eu estou falando de um único átomo. Eu estou falando apenas de um tipo de átomo. Ficou confuso? Presta atenção. Elemento, tudo aquilo que temos ali na nossa tabela periódica. Agora, átomos, eu posso ter vários de um mesmo elemento. Lembra lá do número de mol que tem 6,02 vezes 10 a 23? Pois é, aquelas são quantidades de átomos de um mesmo elemento. Ficou mais claro? Certamente que sim. Por exemplo, temos aí o oxigênio, um átomo só. Temos o gás oxigênio, que são dois átomos. E temos o gás ozônio, que são 3 átomos de oxigênio. Então, ela recebe algumas classificações de monoatômica, diatômica, triatômica, dentro, dessa classificação. E aí, senhores, que entra o fenômeno chamado de alotropia. Zootopia? Não, alotropia. Zootopia é uma coisa, alotropia é o que a gente vai falar agora. Então, a alotropia ela ocorre quando um único elemento ele forma ligações com seus próprios átomos, formando substâncias diferentes. Então, temos um único elemento formando substâncias diferentes. Temos o enxofre, o fósforo e o carbono. Então, por que o carbono? Temos o carbono, ele pode ser o carbono grafite, a gente vê o grafite normal, e temos o carbono diamante. Mudou alguma coisa? Não, ambos, tanto o carbono grafite quanto o carbono diamante, são formados pelos mesmos átomos, só formado apenas por carbono. Sim, senhores, só formado por carbonos. Quando temos a junção de duas ou mais substâncias, temos aí o que chamamos de mistura. E essa mistura pode ser uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Na mistura homogênea, a gente vê apenas uma fase, ou seja, eu não consigo ver nenhuma separação nela, apenas uma fase. Como, por exemplo, se eu pegar um copo d'água e colocar um sal, lógico, respeitando o coeficiente de solubilidade, mas adicionar sal que consiga diluir ali. Eu não consigo ver que tem a presença do sal ali. Não dá para distinguir, porque eu tenho apenas uma fase, um exemplo de uma mistura homogênea. Já na mistura heterogênea, eu tenho duas ou mais fases, que no caso, um exemplo, eu posso colocar ali nela, água e óleo. A gente vai perceber que o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Geralmente, nas misturas heterogêneas, essa separação ela ocorre devido à diferença de densidade das substâncias. Outro fator importante, quando se fala de mistura, são os componentes. E o que seriam os componentes, senhores? Só para a gente imaginar mais ou menos, é como se eu tivesse uma mistura, fosse fazer um bolo, esse bolo fosse a minha mistura. E cada ingrediente, por exemplo, temos aí um bolo de cenoura. E nesse bolo de cenoura, a gente tem farinha de trigo, temos ovos, temos o óleo, temos o açúcar, temos o fermento e a cenoura, obviamente. Então, cada um desses ingredientes ali é como se fossem os componentes. Então, aquela mistura, ou seja, aquele bolo, foi a junção de todos esses componentes. Deu para ficar claro isso, senhor, com esse exemplo? Maravilha! E para finalizarmos sobre misturas, temos que levar em consideração as curvas de aquecimento. Sim, senhores, vamos ver sobre gráficos. E esses gráficos são interessantes, por quê?
Porque esse comportamento, né, quando vai aquecendo, você percebe, né, que há uma diferença, né, de misturas para substâncias. Como a gente havia falado no começo, uma substância pura, ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem definido, eles são uma constante. Então, é o exemplo aqui, você vê uma substância pura, os pontos de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Numa mistura comum, esses pontos de fusão e ponto de ebulição, na verdade o gráfico inteiro, né, eles não têm uma constante, são todos crescentes. Você não percebe essa constante em nenhum dos pontos. E aí temos uns casos, digamos assim, especiais, que são as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas, você pode perceber aqui que ela tem o ponto de fusão constante. É um ponto de fusão constante e o restante varia. Já as misturas azeotrópicas, ela tem o ponto de ebulição constante. Elas modificam o restante, mas no ponto de ebulição ele permanece constante. Beleza, senhores? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre misturas e substâncias, né? Se você gostou, deixa aquele like que ajuda bastante o nosso canal e até mais!